Aquele dia, Ariadne Oliver demorou mais do que o habitual para escolher um chapéu. Seu guarda-roupa exibia uma coleção extravagante, mas nada parecia adequado ao evento literário que a esperava. Por fim, optou por um turbante de veludo em tom pastel, um toque ousado para uma tarde entre escritores, críticos e leitores famintos por autógrafos e sobremesas refinadas. Enquanto ajeitava o tecido no espelho com a ajuda de sua governanta, Maria, Ariadne suspirou. Não era o tipo de encontro que frequentava com frequência, e aquele, em especial, tinha algo de diferente no ar. O salão do hotel estava cheio de vozes elegantes, taças tilintando e risadas educadas. Ariadne acomodou-se à mesa central, rodeada por cavalheiros cultos. Sir Wesley Kent, educado e equilibrado, fez observações gentis sobre seus livros. Já Edwin Albin, um poeta de renome, contava histórias de viagens e iguarias exóticas com uma animação contagiante. Entre uma colherada de merengue e outra, Ariadne se deu conta de que, contra todas as expectativas, estava genuinamente se divertindo. Foi então que ela apareceu. Uma mulher alta, imponente, de voz firme e olhar inquisidor. Senhora Burton Cox. Ela se aproximou com sorrisos exagerados e cumprimentos protocolares, logo puxando uma cadeira sem ser convidada. O elogio aos romances de Ariadne soou ensaiado e, antes que qualquer resposta pudesse ser articulada, veio a pergunta. Uma pergunta que fez o salão parecer congelar ao redor. Foi a mãe de Celia Ravenscroft quem matou o pai? Ou foi o contrário? Ariadne levou alguns segundos para processar. Célia, sua afilhada distante, viera-lhe à mente como uma criança brincando em festas de batizado, não como protagonista de uma tragédia. A morte dos Ravenscroft havia sido comentada anos atrás. Um casal, encontrado morto num penhasco, ambos baleados, sem explicação clara. Para muitos, tratava-se de um pacto de morte. Para outros, de um crime disfarçado. Mas por que aquela mulher queria saber disso agora? E por que ela achava que Ariadne teria as respostas? A senhora Burton Cox explicou, como se justificando, que seu filho Desmond estava noivo de Célia. Queria proteger o filho de um possível legado sombrio. Dizia estar apenas investigando por precaução. Mas havia algo insistente demais em seu tom. Algo que incomodava Ariadne profundamente. Eu não sei, respondeu com firmeza. E mesmo que soubesse, não seria esse o lugar para discutir. Tentou encerrar a conversa, mas a mulher não arredava o pé. Insinuava que Célia sabia mais do que deixava transparecer, que talvez houvesse coisas encobertas. A cada palavra, mais pesado se tornava o ar ao redor. Ariadne aproveitou a chegada de uma conhecida para escapar, com uma desculpa apressada e passos rápidos rumo à saída. De volta à segurança de sua casa, o incômodo persistia. Aquela pergunta, direta, invasiva, brutal, havia plantado algo em sua mente. Por mais que tentasse afastar o assunto, as imagens retornavam. Margaret e Alistair Ravenscroft, as festas sociais de que participaram, a risada doce de Cília quando criança. Havia se afastado daquela família com o tempo, como acontece com tantas relações, mas agora sentia que alguma ponte havia sido reerguida, não por vontade própria, mas por uma necessidade inescapável de entender o que realmente acontecera naquele penhasco. Sem saber por onde começar, Ariadne ligou para a única pessoa que conhecia capaz de decifrar sombras antigas com precisão matemática, Hercule Poirot. O detetive belga,
sempre impecável em seus modos e em seu raciocínio, atendeu com cortesia e a convidou para uma conversa naquela mesma noite. Quando chegou, Ariadne foi recebida com um café forte e uma taça de kirsch. Tentou sorrir, mas Poirot logo percebeu seu desconforto. O cabelo desarrumado, os gestos inquietos, a pressa nas palavras. Depois de um breve resumo do almoço e da pergunta da senhora Burton Cox, a inquietação se transformou em confissão. Eu não entendo por que ela acha que eu saberia algo, e mesmo assim, eu não consigo parar de pensar nisso. Poirot a escutou em silêncio, as mãos cruzadas sobre o joelho. Quando Ariadne mencionou Célia, agora adulta e prestes a se casar, ele arqueou as sobrancelhas. Havia algo de perturbador naquela busca obsessiva por respostas do passado, ainda mais quando motivada por um casamento. Mas Poirot sabia que, muitas vezes, o que parecia paranoia escondia medos legítimos. Talvez a senhora Burton Cox acredite que os fantasmas do passado caminham conosco, disse, pausadamente. Ou talvez, Ariadne, ela tenha razão ao suspeitar que há mais nessa história do que os jornais contaram. Foi nesse momento que Ariadne mencionou sua ideia: procurar os elefantes. Pessoas do passado que, como os elefantes, não esquecem. Testemunhas que pudessem ter visto, ouvido ou vivido o suficiente para reconstituir as peças perdidas daquele quebra-cabeça. Poirot sorriu. Gostava das metáforas de Ariadne e, mais ainda, gostava do desafio que se desenhava. Um caso encerrado há mais de uma década, uma morte sem explicação convincente e uma herdeira cujo futuro estava sendo ameaçado por memórias enterradas. Os elefantes, então, disse ele, levantando-se. Vamos encontrá-los. Naquela noite, antes de se despedir, Ariadne olhou para Poirot com um misto de gratidão e ansiedade. Sabia que não havia retorno. A simples decisão de investigar já era um mergulho no desconhecido. E, embora não soubesse o que encontrariam, tinha a sensação de que o passado estava pronto para falar e de que algumas verdades, por mais antigas que fossem, nunca morriam realmente. A primeira etapa da busca levou Ariadne Oliver a revisitar nomes antigos, endereços esquecidos e lembranças empoeiradas de sua convivência com os Ravenscroft. Embora tivesse pouco contato com Célia nos últimos anos, algumas anotações e cartões guardados em caixas de papéis permitiram que ela localizasse possíveis antigos conhecidos da família. A missão era clara: encontrar os elefantes, pessoas que não haviam esquecido os detalhes daquele passado trágico. Célia, por sua vez, atendeu a um dos telefonemas com certa frieza. Ariadne explicou o motivo do contato e a jovem, embora desconfiada, aceitou se encontrar pessoalmente. Naquela noite, sentaram-se frente a frente. Célia estava adulta, firme, com um ar controlado que não escondia totalmente a inquietação interior. O assunto foi direto. Ariadne relatou a conversa com a senhora Burton Cox e a pergunta que lhe fora feita. Célia suspirou. Já estava cansada das suspeitas, das suposições e da pressão que agora vinha da família do noivo. Revelou que nunca teve certeza sobre o que realmente acontecera com seus pais e que tudo sempre lhe parecera envolto em silêncio e neblina. Seus pais foram encontrados mortos juntos, com marcas de tiros, perto de um penhasco. A polícia cogitou pacto suicida, mas nunca houve uma conclusão definitiva. Célia, na época estudando na Suíça, fora chamada de volta, sem entender bem o que enfrentaria. Passou a ser criada por parentes e, embora tivesse memórias afetivas dos pais, muitas coisas lhe pareciam vagas.
Eu queria entender quem eles eram de verdade, disse. Não só como pai e mãe, mas como pessoas. O que os levou àquilo? Havia algo que eu deveria ter sabido? Ariadne anotou tudo e compartilhou os primeiros achados com Poirot. O detetive, agora envolvido na investigação, encontrou-se com o superintendente Spence e o aposentado chefe Garroway, responsáveis pela investigação original. Ambos recordavam o caso com estranheza. Parecia resolvido, mas havia sempre pairado no ar uma sensação de incompletude. Garroway usou uma frase que ficaria na mente de Poirot. Velhos pecados lançam sombras longas. Para ele, a chave para entender o que acontecera talvez estivesse em eventos muito anteriores à tragédia. Poirot pediu detalhes sobre os presentes na casa na data dos fatos. Havia uma governanta idosa, praticamente cega, uma ex-preceptora visitante e um jardineiro. Nenhum deles, à época, despertara suspeitas, mas a memória dos envolvidos era fragmentada. A governanta mal enxergava. A preceptora, Maddie, voltara à França e não fora localizada. O jardineiro não foi mencionado com profundidade. Todos pareciam peças menores em um tabuleiro maior, peças que agora precisavam ser reconsideradas. Ariadne, por sua parte, procurou por velhas conhecidas. Visitou Julia Casters, uma amiga idosa e bem relacionada. Julia descreveu Margaret Ravenscroft como elegante, vaidosa e nervosa. Relembrou como ela usava perucas e tinha comportamentos oscilantes. Já o general Ravenscroft era visto como cansado, mas respeitável. Julia mencionou algo que chamou atenção. A irmã gêmea de Margaret, Dorothea, havia reaparecido pouco antes da tragédia. Tinha histórico psiquiátrico e fora internada após episódios violentos com crianças. Era um nome esquecido, mas importante. Ariadne prosseguiu. Outras visitas seguiram. A senhora Matcham e a senhora Buckle ofereceram fragmentos adicionais. Ambas haviam trabalhado na casa ou tido contato com a família. Relataram rumores sobre Dorothea, descrita como instável e provocadora, e contaram histórias sobre o comportamento incomum de Lady Ravenscroft nas semanas que antecederam sua morte. Segundo relatos, ela parecia aflita, isolada e muito preocupada com a presença da irmã. Enquanto Ariadne juntava essas memórias difusas, Poirot investigava com rigor. Conversou com Desmond, o noivo de Célia, que lhe confessou sua frustração com a insistência da mãe em vasculhar o passado. Disse que Célia estava abalada e confusa com tantas dúvidas lançadas sobre sua família. Desmond, entretanto, também mencionou nomes que viriam a ser centrais: Maddie, a preceptora, e Zélie, dama de companhia de Lady Ravenscroft. Foi a partir daí que Poirot conectou os relatos. As perucas de Lady Ravenscroft, 4, todas diferentes, chamaram sua atenção. Um detalhe pequeno, mas insistente. Uma delas, segundo relatos, havia sido usada intensamente por semanas antes da tragédia. Isso coincidia com os relatos do cão da família, que, em certo período, passou a morder sua dona, algo incomum e inexplicável. A observação do animal levantou uma hipótese. E se aquela mulher que circulava pela casa não fosse Lady Ravenscroft, mas sua irmã gêmea, disfarçada? Com a governanta quase cega e poucos outros presentes, era plausível que Dorothea pudesse ter assumido temporariamente o lugar da irmã. Poirot foi além. Descobriu que Dorothea caíra de um penhasco algumas semanas antes da morte do casal. Oficialmente, um acidente causado por sonambulismo. Mas e se não fosse? E se naquele momento tivesse ocorrido o oposto do que todos pensavam?
A investigação progredia. As memórias que antes pareciam dispersas, agora se uniam em uma narrativa coerente. O passado, enfim, começava a falar, e as sombras antigas pareciam mais densas do que se imaginava. A conclusão parcial de Poirot era clara. O que se passara naquela casa era mais do que um suicídio pactuado. Era uma encenação. O medo, a proteção, a culpa e a lealdade haviam se entrelaçado de forma silenciosa, mas fatal. E entender isso era essencial não só para Celia e Desmond, mas para que os Ravenscroft, enfim, pudessem descansar em paz. À medida que Hercule Poirot e Ariadne Oliver aprofundavam suas investigações, o nome de Dorothea Preston Gray, irmã gêmea de Lady Margaret Ravenscroft, tornava-se cada vez mais central. O passado das duas era marcado por laços fortes, mas também por rivalidades silenciosas. Dorothea fora casada com um oficial britânico e teve 2 filhos, mas sua vida desmoronou após a morte trágica de um deles, um acidente brutal que envolvia uma ferramenta de jardim. O incidente abalou a sanidade de Dorothea, resultando em sua internação em uma clínica psiquiátrica por 3 anos. Quando finalmente foi liberada, passou a viver com a irmã e o cunhado por longos períodos. Era recebida por compaixão, mas também por necessidade. Dorothea não tinha mais para onde ir. Lady Ravenscroft, segundo os relatos reunidos por Poirot, sentia-se responsável por Dorothea. Mesmo diante dos episódios instáveis, continuava tentando protegê-la. Esse senso de lealdade, quase maternal, transparecia em diversas conversas com antigos conhecidos. Margaret jamais aceitava comentários negativos sobre a irmã e, em público, tratava Dorothea com um cuidado excessivo, como se tentasse compensar algo. Entretanto, o comportamento de Dorothea preocupava os que conviviam com ela. Zélie Méhorard, a dama de companhia da família, confirmou isso durante sua conversa com Poirot. Segundo ela, Dorothea demonstrava um temperamento imprevisível e uma aversão clara por crianças. Edward, o irmão mais novo de Célia, fora vítima de vários episódios em que Dorothea agia de maneira agressiva ou estranha. Nada oficialmente registrado, mas Zélie lembrava de expressões de medo no olhar da criança, algo que nunca esqueceu. Poirot percebeu então que a lealdade entre as irmãs havia se tornado uma ameaça disfarçada. Margaret protegia Dorothea por amor, mas esse mesmo amor colocava sua própria família em risco. A linha entre proteção e omissão era tênue, e no caso dos Ravenscroft, essa linha fora ultrapassada. As investigações revelaram também que Dorothea havia nutrido sentimentos por Alistair Ravenscroft, o general, antes de ele se casar com Margaret. Embora tenha superado a rejeição em aparência, relatos indicavam que o ressentimento ainda pulsava sob a superfície. A convivência próxima dos 3 reacendia tensões antigas. Alguns conhecidos da família notaram olhares de ciúme, comentários velados e mudanças no humor de Dorothea nos períodos em que morava com os Ravenscroft. No entanto, o ponto de virada se deu após a morte de Dorothea, ou, como Poirot suspeitava, após a morte de Margaret. O uso das perucas, a troca de identidades, a confusão na casa e o comportamento agressivo do cão da família levaram Poirot a formular uma hipótese clara. Dorothea assassinou a irmã durante uma caminhada nos penhascos e assumiu seu lugar. Margaret, ao perceber o plano, talvez ferida ou mesmo morrendo, pediu ao marido que protegesse Dorothea de uma prisão ou escândalo público. Foi um pedido extremo. Mas Margaret sabia que a irmã, embora perigosa, era frágil. E, por amor, tanto a ela quanto a Alistair,
preferiu carregar o fardo do silêncio até o fim. Alistair, então, tomou uma decisão igualmente extrema. Permitiu que Dorothea continuasse fingindo ser Margaret. Durante semanas, conviveu com a mulher que matara sua esposa, mantendo a aparência de normalidade para proteger a memória da falecida e a integridade da irmã desequilibrada. Zélie, ao perceber a verdade, confrontou Alistair. Ele confirmou tudo, mas pediu que ela mantivesse o segredo. A jovem governanta aceitou, não por medo, mas por amor. Amava o casal, amava Margaret e tinha uma admiração profunda por Alistair. Seu silêncio foi um gesto de lealdade e sofrimento silencioso. Mas a presença de Dorothea, ainda que disfarçada, não poderia durar. As atitudes dela começaram a se tornar perigosas novamente. Houve episódios em que Zélie precisou intervir para proteger Edward e Célia. Alistair viu-se diante de um dilema impossível: manter a promessa feita à esposa e continuar vivendo ao lado da irmã assassina, ou tomar uma atitude definitiva. A decisão veio na forma de um ato calculado. Alistair preparou uma cena para parecer um pacto suicida. Usou o próprio revólver e, após executar Dorothea, que ainda fingia ser sua esposa, tirou a própria vida. Zélie ajudou a organizar a cena, seguindo os desejos de Alistair e acreditando estar, de alguma forma, encerrando um ciclo de tragédias. A cena montada convenceu a polícia, e por mais de uma década, todos acreditaram na narrativa do duplo suicídio por desespero. Apenas fragmentos de desconfiança ficaram no ar, e um silêncio pesado que Célia carregou sem saber a verdade. Agora, com todos os elementos reunidos, Poirot compreendia a complexidade do caso. Os laços de sangue entre as irmãs haviam gerado um conflito devastador. A lealdade de Margaret, o amor resignado de Alistair e a devoção silenciosa de Zélie se entrelaçaram até culminar em mortes inevitáveis. Mais do que um mistério resolvido, havia ali uma história sobre o limite do amor e do sacrifício. Cada personagem agira por amor, mas também por medo. Proteger alguém nem sempre é salvá-lo, e nesse caso, proteger Dorothea significou condenar a todos. Célia, ao ouvir os primeiros relatos da reconstrução dos fatos, não soube como reagir. A imagem dos pais fora transformada, mas, entre o choque e a dor, encontrou um alívio inesperado. Havia sentido, mesmo que trágico. Seus pais não haviam enlouquecido juntos. Havia uma história. Havia escolhas. Para Desmond, a revelação também trouxe um peso que não esperava carregar. Mas, diferente da mãe adotiva, ele não enxergava a hereditariedade como sentença. Viu em Célia alguém que lutava para entender suas origens, e não alguém que fugia delas. Poirot sabia que ainda havia pontos a esclarecer, mas os pilares estavam postos. O que parecia um pacto sem sentido, agora ganhava contornos humanos: amor, culpa, proteção. Elementos que, juntos, construíram a tragédia dos Ravenscroft. A peça mais delicada do quebra-cabeça era a questão da identidade. Não apenas no sentido literal da troca entre as irmãs gêmeas, mas também nas máscaras que todos os envolvidos usaram por anos. Para Hercule Poirot, esse era o elemento-chave que sustentava toda a estrutura do caso. Quem era quem naquela casa e o que cada um escolheu esconder. Desde o princípio, a narrativa do duplo suicídio soava artificial. A escolha de uma arma de fogo, a posição dos corpos e o silêncio posterior de todos os que poderiam esclarecer algo, tudo indicava que havia mais do que um simples acordo entre marido e mulher.
Foi a partir das perucas que a suspeita se consolidou. Durante as investigações, Ariadne Oliver visitou uma antiga cabeleireira de Lady Ravenscroft, Madame Rosenthal. A profissional confirmou que Lady Ravenscroft sempre usava perucas elegantes, encomendadas com regularidade. Contudo, algo chamou atenção. Pouco antes da tragédia, foram solicitadas 4 perucas, cada uma com estilo distinto, um número incomum até mesmo para clientes vaidosas. A mais usada nos últimos dias era uma de estilo conservador, com cachos grisalhos, muito diferente das anteriores. Rosenthal também revelou que uma das perucas fora retirada por uma jovem francesa, dizendo-se dama de companhia da senhora Ravenscroft. Essa mulher, deduziu-se mais tarde, era Dorothea. Com o avanço da investigação, Poirot reuniu todos os relatos. Testemunhas afirmavam que nas semanas anteriores à tragédia, Lady Ravenscroft estava diferente, mais silenciosa, mais retraída, mas ainda ativa. Algumas visitas perceberam mudanças sutis no comportamento. O cão da família, geralmente dócil com Margaret, passou a atacá-la inesperadamente. Para Poirot, o animal reagia instintivamente à substituição. Não reconhecia Dorothea como sua dona, apesar da aparência idêntica, e essa rejeição foi a pista que ligou todos os indícios. A governanta da casa, já idosa e quase cega, não percebeu a troca. Para ela, a mulher que circulava pela casa era a mesma de sempre. Zélie, por sua vez, entendeu o que estava acontecendo. Ao retornar à casa após uma breve viagem, notou que o tom de voz, os gestos e a forma como a suposta Margaret tratava as crianças haviam mudado. Bastaram poucos dias para ela ter certeza. Dorothea havia assumido o lugar da irmã. Mas a revelação não foi pública. Zélie confrontou o general Ravenscroft, que confirmou tudo. Margaret havia morrido durante uma caminhada nos penhascos. Dorothea a empurrou ou ela caiu acidentalmente durante uma discussão. Ninguém sabia ao certo. Mas o fato é que Margaret não voltou. E a partir daquele dia, Dorothea vestiu sua roupa, colocou sua peruca e ocupou sua vida. Alistair, por amor à esposa e pelo desejo de preservar a irmã problemática de um destino penal, encobriu tudo. Disse a Zélie que tomaria providências no tempo certo. Durante semanas, conviveu com Dorothea como se fosse Margaret, tentando manter as aparências e evitar escândalos. O fardo era imenso. Dorothea, agora no papel da falecida irmã, agia como se tivesse vencido uma disputa invisível. Finalmente, tinha a casa, o marido e a posição que sempre invejara. Mas sua instabilidade emocional tornava a convivência insustentável. Poirot sabia que esse tipo de substituição psicológica não era raro entre gêmeas idênticas, especialmente quando uma delas era mais frágil. Dorothea não queria apenas o lugar de Margaret, queria ser Margaret, e por semanas conseguiu enganar quase todos ao redor. Quando o momento de romper com o engano chegou, Alistair tomou a única decisão que julgava possível. Planejou um duplo suicídio, mas com um único objetivo: eliminar Dorothea e, com isso, proteger os filhos e encerrar o ciclo de destruição. O plano era simples e direto. Ele aguardou o momento certo e atirou em Dorothea, que dormia. Em seguida, tirou a própria vida. A cena foi montada para parecer um pacto trágico de amor. A polícia, sem suspeitas, aceitou essa versão. E os registros oficiais encerraram o caso, mas o engano não morreu ali. Por mais de 10 anos, Célia carregou a culpa silenciosa de um passado sem explicações. Nunca soube da troca,
nunca soube da verdadeira história da morte dos pais. Apenas sentia que havia algo errado, algo que jamais fora dito. A senhora Burton Cox, ao pressionar Ariadne Oliver no almoço literário, também desconfiava de algo. Não por ter provas, mas por intuição e por interesse. Temia que sua futura nora herdasse uma tendência à loucura. Procurava justificativas para afastar o casamento com Desmond, e, no processo, desencadeou a redescoberta de todo esse enredo enterrado. Quando Célia soube da troca de identidade, reagiu com espanto. A ideia de que sua tia matou sua mãe e viveu no lugar dela por semanas era um golpe violento, mas, ao mesmo tempo, oferecia uma resposta coerente para todas as dúvidas acumuladas. Eu sempre senti que havia algo errado, disse ela a Poirot. Como se eu tivesse perdido minha mãe muito antes do dia da morte. Desmond, ao lado da noiva, apoiou-a sem hesitação. Sabia que os pecados do passado não definem o futuro, e que a verdade, por mais dura que fosse, era necessária para libertar Célia de um peso que não lhe pertencia. A questão da identidade, ao final, foi mais do que uma troca física entre duas mulheres. Foi a manifestação de uma vida inteira de rivalidade, silêncio e negação. Doroteia queria ser alguém que não era. E, ao tentar assumir essa identidade, destruiu não apenas a irmã, mas a si mesma e todos ao seu redor. Para Poirot, a resolução do caso não foi apenas a revelação de um crime. Foi o desmascaramento de uma ilusão cultivada durante anos. E como ele próprio disse ao concluir sua dedução, o que começa como fingimento, às vezes termina como realidade, mas nunca sem consequências. Com os elementos principais do caso desvendados, Hercule Poirot voltou sua atenção para os motivos ocultos por trás da insistência da senhora Burton Cox em reviver um episódio encerrado havia mais de uma década. A obsessão da mulher não se explicava apenas pela curiosidade ou proteção materna. Havia algo mais profundo, algo que dizia respeito ao medo do que poderia ser transmitido de geração em geração. A ideia de que Célia pudesse herdar uma suposta tendência à loucura não era nova. A senhora Burton Cox, desde que soube do passado trágico dos Ravenscroft, passou a alimentar teorias silenciosas sobre desequilíbrios mentais escondidos. Para ela, a possibilidade de que a mãe de Célia tivesse tirado a vida do marido, ou vice-versa, indicava uma linhagem instável, perigosa para seu filho adotivo, Desmond. Mas o que realmente motivava essa mulher a escavar o passado era a herança. Poirot descobriu que Desmond, filho adotivo da senhora Cox, havia herdado uma fortuna considerável de sua mãe biológica, Kathleen Fenn, uma cantora de sucesso que morrera jovem. Esse dinheiro, no entanto, só estaria acessível integralmente quando Desmond completasse 25 anos, data que se aproximava. Mais que preocupada com a reputação de Célia, a senhora Burton Cox temia perder o controle sobre o filho e, consequentemente, sobre os recursos que haviam garantido seu estilo de vida por tantos anos. Um casamento com Célia poderia significar independência para Desmond e o afastamento definitivo da figura materna que, apesar de adotiva, moldara cada aspecto de sua trajetória. O trauma intergeracional, neste caso, não vinha apenas de Célia. Desmond também carregava cicatrizes invisíveis. Crescera, acreditando que a senhora Burton Cox era sua mãe verdadeira, até descobrir a verdade em meio a rumores e documentos inconsistentes. A revelação abalou sua confiança e o fez perceber que era usado como uma extensão dos interesses da mulher que o criara.
Ao conhecer Célia, Desmond encontrou alguém que também lutava com seu próprio passado. Juntos, descobriram afinidades inesperadas, ambos marcados por perdas, silêncios familiares e uma necessidade profunda de entender quem realmente eram. Essa conexão os unia, mas também os tornava vulneráveis à manipulação daqueles que preferiam que os segredos permanecessem enterrados. Poirot enxergou com clareza esse padrão. Famílias tentando apagar o que não podiam explicar. Crianças criadas à sombra de histórias mal contadas. E adultos tentando construir o futuro sobre terrenos instáveis, muitas vezes sem saber por quê. Foi nesse ponto que Célia decidiu confrontar o passado de forma direta. Com o apoio de Ariadne e de Poirot, procurou antigos registros médicos e relatos sobre a irmã gêmea de sua mãe, Doroteia. Descobriu que a tia havia sido internada várias vezes por episódios de agressividade e instabilidade emocional. Um desses registros fazia menção ao caso de um menino ferido, possivelmente Edward, seu irmão mais novo, que morreu jovem, antes que qualquer suspeita real pudesse ser formalizada. Embora Célia nunca tivesse convivido diretamente com Doroteia, compreender sua história ajudava a entender os medos que a cercavam desde a infância. Sempre houvera um silêncio em torno da morte dos pais, e sempre sentira que algo era evitado. Agora sabia o que era: a tentativa da família de protegê-la de uma verdade que acreditavam ser insuportável. Mas, ao contrário do que esperavam, a revelação lhe deu forças. A verdade trouxe clareza. Seus pais não haviam sido assassinos nem cúmplices de loucura. Tinham sido vítimas de uma teia de lealdades, silêncios e sacrifícios. E, sobretudo, haviam tentado protegê-la até o fim. Desmond, por sua vez, confrontou a senhora Burton Cox. Perguntou diretamente se ela havia influenciado sua infância com base em segredos mal interpretados. Ela negou, mas sua insegurança era evidente. Poirot acompanhou a conversa à distância e, mais tarde, comentou com Ariadne. O medo que ela sente não é do que Célia representa, é do que perderá se não puder mais controlá-lo. A investigação revelou ainda que a senhora Burton Cox, ao adotar Desmond, havia agido por conveniência. Após perder o marido em um acidente e o filho biológico em circunstâncias obscuras, enxergou em Desmond, filho ilegítimo de seu falecido esposo, com uma amante, uma forma de manter seu status e acesso à fortuna. Desmond era, portanto, mais que um filho adotivo, era uma peça-chave em sua estabilidade financeira. A união com Célia ameaçava essa estrutura. Não porque Célia fosse instável, mas porque representava autonomia. Em reuniões privadas, Poirot reuniu todos os envolvidos para apresentar as conclusões. Revelou que a origem da tragédia dos Ravenscroft não estava em hereditariedade, mas em escolhas humanas, muitas vezes motivadas por amor, mas também por fraqueza e medo. O detetive esclareceu que os laços familiares, embora profundos, não determinam o destino. Doroteia teve um histórico de instabilidade, mas isso não definia Célia. Margaret, apesar de devotada, errou ao proteger a irmã além do razoável, mas sua intenção sempre fora proteger os filhos. Alistair, ao tomar a decisão de encenar o suicídio, agiu por desespero e amor. Nenhum deles era vilão, nenhum deles herói. Eram pessoas. E isso bastava para explicar os eventos. Célia e Desmond, ao ouvirem as conclusões, decidiram seguir adiante com o casamento. Agora, sem o peso da dúvida ou o fantasma de uma tragédia mal explicada.
Sabiam que carregar o nome dos Ravenscroft ou dos Burton Cox não os definiria. Estavam prontos para construir algo novo, com base na verdade. Você não é o seu passado, disse Poirot a Célia. E mesmo que fosse, conhecê-lo não o condena. Liberta. Com a verdade exposta, o ciclo de traumas e suspeitas pôde, enfim, ser encerrado. A sombra da hereditariedade que tanto assombrara a senhora Burton Cox revelou-se apenas isso, uma sombra. E sombras, como lembrou Ariadne ao sair da última reunião, desaparecem quando a luz é forte o suficiente. Hercule Poirot caminhava lentamente pelos penhascos de Overcliff. Era a mesma trilha onde, anos antes, os corpos de Alistair e Margaret Ravenscroft haviam sido encontrados. Agora, a paisagem parecia diferente. Não pela natureza, mas porque os segredos que ali se escondiam finalmente tinham vindo à tona. As respostas haviam sido reveladas, as dúvidas confrontadas. E o que restava agora era reconstruir o que o tempo e o silêncio haviam corroído. Celia Ravenscroft, ao lado de Desmond, reencontrou-se com a própria história. Pela primeira vez em anos, pôde olhar para o passado sem medo. A tragédia dos pais, antes envolta em suposições, assumira contornos reais. Ela sabia agora que a mãe não fora cúmplice de um crime passional, nem o pai um assassino perturbado. Ambos haviam tomado decisões difíceis diante de uma situação que exigia coragem, mas que também os levou ao limite. Ao saber que sua tia, Doroteia, havia assumido o lugar da mãe após um assassinato disfarçado, Célia sentiu uma dor profunda, mas também sentiu compaixão. Compreendeu que sua família não era feita de monstros, como tanto temera, mas de seres humanos que erraram tentando proteger uns aos outros. Cada decisão, da troca de identidades às perucas usadas para manter a farsa, havia sido motivada pelo desejo de preservar alguma aparência de normalidade. A presença de Zélie na última conversa com Poirot foi fundamental. Ela confirmou tudo. Contou como Alistair confiara nela, como Margaret lhe pedira ajuda e como ela aceitara participar da encenação do suicídio para evitar que Doroteia fosse denunciada. A governanta idosa da época não percebera a troca. Os vizinhos também não. E a polícia, diante de provas vagas e uma história plausível, aceitara a versão apresentada. Com isso, as perguntas que antes pareciam sem resposta foram resolvidas uma a uma. Por que as perucas? Por que o cão mordia sua dona? Por que a governanta achava o comportamento de Lady Ravenscroft estranho? Tudo se explicava com a simples, porém devastadora verdade. Doroteia havia matado a irmã e assumido sua identidade. Alistair, tomado pela promessa feita à esposa moribunda, suportou semanas de convivência com a assassina. No fim, agiu como julgava necessário. Matou Doroteia e tirou a própria vida, encerrando o ciclo com o sacrifício final. Poirot observou que aquele era um dos casos mais delicados que já enfrentara, não pela complexidade dos fatos, mas pela natureza das emoções envolvidas. O crime fora resolvido, mas não havia vilões no sentido tradicional. Apenas vítimas de escolhas difíceis e circunstâncias extremas. O detetive se reuniu com Ariadne Oliver uma última vez para encerrar oficialmente a investigação. Ariadne, embora aliviada por ter ajudado Célia a descobrir a verdade, ainda sentia o peso do que haviam desenterrado. A frase dita por Poirot no início da jornada ecoava com novo significado. Velhos pecados lançam sombras longas. E agora, finalmente, aquela sombra começava a se dissipar. A senhora Burton Cox, ao saber da verdade,
Não teve como continuar sustentando suas desconfianças. As provas eram claras. Não havia loucura hereditária em Celia. Não havia perigo oculto em seu passado. Havia apenas tragédia e, agora, superação. Desmond, firme em sua decisão, casou-se com Celia pouco tempo depois. O casal optou por uma cerimônia discreta, longe dos holofotes sociais e dos círculos literários que um dia cercaram a mãe de Desmond. O objetivo era simples: começar de novo, sem repetir os erros do passado. Zélie, depois de tantos anos guardando segredos, decidiu escrever suas memórias em particular, não para publicar, mas para registrar a verdade com suas próprias palavras. Entendia que sua participação, embora silenciosa, fora decisiva para proteger as crianças da tragédia. E agora que tudo viera à tona, sentia-se em paz. Poirot, como sempre, não buscava reconhecimento. Para ele, a verdadeira vitória estava em restaurar a ordem. O mundo, para ele, era feito de lógica, mesmo que essa lógica se escondesse sob camadas de emoção e silêncio. Nesse caso, a razão e o sentimento haviam caminhado lado a lado até o fim. Antes de retornar a Londres, Poirot visitou a sepultura dos Ravenscroft. Parou diante da lápide que agora tinha 3 nomes: Margaret, Alistair e Dorothea. 3 vidas ligadas por sangue, amor e tragédia. 3 nomes que, por anos, esconderam uma verdade incômoda. Agora, porém, não havia mais disfarces. A história fora contada. A memória deles seria lembrada com honestidade. A cena final se deu no mesmo local onde tudo havia começado: a casa de Ariadne. Em uma tarde silenciosa, ela sentou-se com Célia para tomar chá. Não havia mais investigações a seguir, nem pistas a procurar. Apenas uma conversa tranquila entre 2 mulheres que haviam enfrentado o passado e saído transformadas. "Está tudo resolvido?" perguntou Ariadne. "O suficiente", respondeu Célia, com um sorriso leve. "Agora posso viver sem perguntas. E isso, para mim, já é tudo." Ariadne ergueu a xícara em um brinde simbólico, não ao mistério resolvido, mas à paz reencontrada. Naquele dia, ninguém mencionou perucas, penhascos ou pactos. Apenas falaram de livros, música e planos para o futuro, como se o tempo tivesse finalmente voltado a seguir em frente. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.